Imagina que eu te pergunte qual é o sentido da vida, o que é arte ou o que é um número. Cada uma dessas perguntas exprime um problema filosófico. Mas o que é um problema filosófico? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Mais especificamente, eu vou explicar uma característica importante dos problemas filosóficos, ou pelo menos dos problemas filosóficos mais fundamentais. Uma característica que explica a razão de o consenso ser algo tão raro entre filósofos. Meu nome é Sagi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Para começo de conversa, então, imagine que eu te pergunte quanto é 273 mais 324. É irrelevante aqui se você sabe a resposta, se você já calculou aí, etc. Tá? O que importa é que, saiba ou não a resposta, você é capaz de pensar num procedimento que te permitiria alcançar uma resposta segura. Você sabe o que seria uma resposta segura a essa pergunta. Você pode, por exemplo, usar uma calculadora ou calcular mentalmente, né? Ou usar uma calculadora. E não apenas isso. Ao fazer isso, você ia chegar à resposta de que a resposta de 597. E não apenas isso. Ao fazer isso, você poderia alcançar um consenso racional acerca dessa resposta. Você poderia, por exemplo, mostrar para os seus colegas o seu cálculo, né, e convencê-los de que a resposta correta é 597. Ou seja, você não apenas sabe o que seria uma resposta correta a essa pergunta, você é capaz de pensar num procedimento que te permitiria alcançar consenso racional acerca de qual é a resposta correta. E há muitas outras perguntas assim. Por exemplo, imagine que eu te pergunte qual é a capital de Minas Gerais. A maior parte de vocês deve saber, mas, novamente, é irrelevante aqui se vocês sabem ou não qual é a capital de Minas Gerais. O importante é que, saibam ou não, vocês conseguem pensar num procedimento que permitiria vocês alcançar uma resposta segura para essa pergunta. Vocês sabem o que seria uma resposta segura para essa pergunta. Vocês podem, por exemplo, olhar no mapa, não é mesmo? Vocês podem olhar no mapa e vão ver lá que a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. E não apenas isso, novamente, vocês podem usar isso para alcançar consenso racional acerca da resposta correta a essa pergunta. Se vocês mostrarem seus colegas, ó, tá aqui ó, no mapa, o mapa está dizendo aqui que a capital de Minas Gerais é BH. Eles vão ter, quem for racional vai ter de aceitar a sua resposta. Ou seja, você conhece um procedimento que te permitirá alcançar consenso racional acerca de qual é a resposta correta. Nem sempre o procedimento é fácil. Eu dei exemplos aqui de casos nos quais o procedimento que você consegue pensar é muito fácil, mas isso nem sempre é o caso. Por exemplo, pensa na pergunta, será que há vida em Marte? É provável que todo mundo aqui consiga pensar em procedimentos que a gente poderia adotar para descobrir uma resposta segura a essa pergunta. A gente poderia ir até Marte, a gente poderia mandar robôs até Marte, por aí vai, não é mesmo? Só que o seguinte, esses procedimentos não são fáceis. Não é fácil ir até Marte, não é fácil mandar robô até Marte, não é fácil nada disso. Mas aqui a questão relevante não é se ele é fácil ou não. O ponto é, você é capaz de vislumbrar um procedimento que te permitiria alcançar consenso racional acerca de qual é a resposta a essa pergunta. E muitas outras perguntas são assim. Mas então imagine que eu te pergunte qual o sentido da vida. Olha que interessante, a gente não apenas desconhece a resposta correta dessa pergunta, a gente nem consegue pensar em que tipo de procedimento nos permitiria alcançar um consenso racional acerca dela, acerca de qual é a resposta correta. Então essa pergunta é especialmente difícil, né? E aqui é importante focar na palavra racional, porque repara, todos nós conseguimos pensar em procedimentos que nos permitiriam alcançar uma resposta a essa pergunta. Eu poderia, por exemplo, escrever várias respostas num papel, né, em tiras de papel, colocar todas dentro de uma sacolinha e aí eu sorteio uma delas. A que eu sortear vai ser aquela na qual eu vou acreditar. Isso é um procedimento, né? É um procedimento que me permite alcançar uma resposta a essa pergunta. Mas é um procedimento racional? Não, né? Ou eu poderia perguntar ao meu guru intelectual, poderia perguntar qual é o sentido da vida aí? E aí a resposta que meu guru me desse eu aceitava. Este é outro procedimento. Mas é um procedimento racional? Também não. E por aí vai. A gente pode não apenas pensar num procedimento que nos permita alcançar uma resposta, a gente também pode pensar
em como obter consenso sobre uma resposta para essa pergunta. Eu poderia, por exemplo, apontar uma arma para todo mundo e dizer: todo mundo vai aceitar a minha resposta. E assim eu obtenho consenso acerca de qual é a resposta. De que o sentido da vida, por exemplo, é, sei lá, é soltar pipa, né? Ou então eu poderia implantar chips na cabeça de todo mundo, né? Se quiser pensar no cenário de ficção científica, a gente poderia implantar chips na cabeça de todo mundo para que todos concordem que o sentido da vida é soltar pipa. Pois todo mundo consegue pensar nesses procedimentos. Por mais difíceis que eles sejam, todo mundo consegue pensar nesses procedimentos. Em procedimentos que nos permitiriam alcançar uma resposta e em procedimentos que nos permitiriam alcançar consenso. Mas esse tipo de consenso não seria racional. O problema é que a gente não tem um procedimento que nos permita, a gente não consegue vislumbrar, não apenas não tem, mas nem consegue vislumbrar qual procedimento nos permitiria consenso racional acerca da pergunta: qual o sentido da vida? E há muitas outras perguntas nessa posição. O que distingue a ação moralmente correta da ação moralmente incorreta? Será o aborto moralmente permissível? O que é a arte? O que é um número? Qual é a natureza da mente? A mente é idêntica ou diferente do cérebro? Pois então, cada uma dessas perguntas é difícil nesse sentido especial, de que a gente não apenas não tem uma resposta para elas, mas sequer sabe o que seria uma resposta correta para elas. Não sequer consegue vislumbrar que tipo de procedimento nos permitiria alcançar um consenso racional acerca de qual é a resposta correta para essas perguntas. Problemas filosóficos, ou pelo menos os problemas filosóficos mais fundamentais, todos têm essa característica. Eles são difíceis nesse sentido especial. É por isso que há tão pouco consenso entre filósofos. Não é porque filósofos são chatos ou porque eles são do contra ou qualquer coisa desse tipo. Mas é porque em filosofia a gente está lidando com problemas que são especialmente difíceis. O Thomas Nagel exprimiu algo próximo disso de uma forma bastante interessante. Vou ler aqui, vou citar aqui. A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, ela não se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas na reflexão. E ao contrário da matemática, não dispõe de nenhum método formal de verificação. O que o Thomas Nagel está dizendo aí, muitas outras pessoas dizem, muitos outros filósofos dizem, não é nenhuma novidade, mas esse trecho do Thomas Nagel é especialmente interessante porque ele é tirado do livro que foi traduzido com o título de Uma Breve Introdução à Filosofia. E esse é um livro especialmente interessante para quem nada sabe de filosofia, uma introdução muito clara à filosofia para quem realmente nada sabe sobre o tema. Se você nada sabe sobre o tema e quer se informar sobre filosofia, sobre esse tipo de problema que eu estou falando aqui, dá uma olhada na Breve Introdução à Filosofia de Thomas Nagel. Tem o link dele, se você quiser comprar o livro, tem o link dele aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, mas o que importa pra gente então é o seguinte: problemas filosóficos são especiais nesse sentido preciso, né? A gente nem consegue pensar num tipo de procedimento que nos permitiria um acordo, né? Um consenso racional acerca de qual é a resposta correta a eles. E é por isso que há tão pouco consenso em filosofia. Isso explica uma certa atitude com relação à filosofia. Claro, é parte da razão pela qual muita gente pode pensar, por exemplo, que não vale a pena pensar sobre problemas filosóficos. Afinal, por que gastar tempo pensando sobre problemas para os quais a gente talvez nunca alcance um consenso racional? Será que vale a pena pensar sobre esse problema? Será que vale a pena gastar nosso tempo pensando sobre problemas tão difíceis assim? Vale a pena gastar o tempo se eu nunca vou conseguir um consenso racional? Talvez eu nunca consiga um consenso racional? Essa é uma pergunta legítima. Você pode dar a sua opinião, você acha que vale a pena? Ou será que não vale? Dê a sua opinião, deixe aí nos comentários, justifique a sua resposta, apresente as razões que você pensa ter a favor de que sim ou a favor de que não, e eu tento responder aí os comentários à medida do possível. Pois bem, eu não vou responder essa pergunta aqui, eu vou tentar mostrar na prática ao longo dos próximos vídeos desse canal que vale a pena. Eu vou tentar mostrar que há ganho ao se pensar sobre esses problemas. Mesmo que a gente não consiga alcançar uma resposta correta, ou pelo menos chegar a um consenso acerca de qual é a resposta correta, a gente consegue ganhar coisas pensando sobre esses problemas. A gente consegue ganhar em clareza na formulação dos problemas, das hipóteses,
dos argumentos a favor das hipóteses, a gente consegue fazer progresso negativo. O que é progresso negativo? Tudo bem, a gente não conseguiu aqui encontrar a resposta correta ainda, mas a gente já sabe que a resposta x, y, z são erradas, e já exclui elas como possibilidade genuína. Já diz, ó, essas aqui estão excluídas. Isso é uma forma de progresso, é o que a gente chama de progresso negativo. Eu vou tentar mostrar na prática que a gente pode ganhar dessa forma ou pensar sobre esses problemas, mas isso é tarefa para o futuro, para os próximos vídeos. Eu vou considerar aqui nos próximos vídeos um conjunto de problemas filosóficos, todos discutidos de forma sempre muito introdutória, ok? Bom, se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, né, para ajudar a divulgar o canal. Se inscreve aí porque ajuda bastante também, tá, beleza? Aperta o sininho para receber as notificações. Bom, e até a próxima. Então foi um prazer falar aqui para vocês. Até a próxima. Abraço para vocês.